Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em Geografia, com o tema Percurso dos Alimentos. Muito bem! Na nossa aula passada, vimos um pouquinho do percurso que os alimentos fazem até chegar à nossa mesa. Você aí, tá lembrando? Lembra qual é esse percurso que os alimentos fazem? Muito bem, vamos relembrar um pouquinho. Todo o percurso dele começa onde? Lá no campo, certo? Lá na zona rural. Eu falo assim zona rural porque é lá onde inicia o quê? Todo o processo de preparação da terra, de plantio, porém, alguns alimentos também são plantados na cidade, isso mesmo, através da agricultura familiar. Várias pessoas trabalham, na agricultura familiar, plantando, vendendo seus alimentos dentro da própria cidade. Isso mesmo. Mas na grande maioria, esses alimentos, vêm de lugares um pouco mais afastados da cidade. Outros alimentos que consumimos também no nosso dia a dia vêm de outra cidade, então tem todo um percurso que eles fazem até chegar ao supermercado ou nas feiras livres ou ali nos mercadinhos, onde nós vamos lá e compramos os nossos alimentos, certo? Agora, queridos estudantes, vamos para a nossa leitura do dia. Vamos fazer a nossa leitura para aprendermos um pouquinho mais desse percurso que alguns alimentos, a grande maioria dos alimentos fazem até chegar ao nosso consumo. Muito bem, vamos lá para a nossa leitura no cartaz. Percurso dos alimentos. Percurso dos alimentos. Os alimentos que consumimos percorrem muitos caminhos antes de chegar à nossa mesa. Todos nós consumimos e compramos os alimentos que vêm da agricultura ou da pecuária, plantados e criados por trabalhadores rurais. Muito bem. Os alimentos que consumimos percorrem muitos caminhos antes de chegar à nossa mesa. Todos nós consumimos e compramos os alimentos que vêm da agricultura ou da pecuária, plantados e criados por trabalhadores rurais. Muito bem. Esse percurso nós vimos na nossa primeira aula, certo? Que todo esse processo de produção dos alimentos, ele começa lá no campo, mas lembra que eu falei para vocês nesta aula, no início, que também podem ser plantados dentro da própria cidade, certo? Lembro, na nossa cidade de Rio Branco, tem muitos produtores rurais, que vendem, que produzem seus próprios alimentos e vendem nas feiras livres ou vendem aos supermercados, certo? Mas também temos outros produtores que também produzem os seus próprios alimentos na cidade para o seu próprio consumo ou também para a venda, certo? Mas na sua grande maioria, todo esse processo começa um pouquinho mais afastado da cidade, onde tem mais espaço, um espaço que é mais amplo para começar com as plantações, certo? Vamos continuar a nossa leitura. O caminho que os alimentos percorrem até chegar à nossa casa inicia-se no campo, por meio da criação de animais e do cultivo de diferentes espécies de vegetais. Muito bem. Isso nós até falamos já no início da nossa aula de hoje. Lembram? Que o percurso, na verdade, que eles fazem, começa lá com a produção, enfim, onde são plantados os diversos tipos de vegetais, com a criação dos animais, e ali os animais, eles
os proprietários encaminham, né, ele na sua produção para os frigoríficos, aonde eles são transformados ali nos alimentos, né, próprio para o nosso consumo, certo? E ali dos frigoríficos, eles encaminham ao supermercado, aos açougues, onde nós vamos lá e podemos fazer a nossa compra. Muito bem, vamos continuar a leitura? Todo o trabalho começa com a preparação do solo. É preciso preparar a terra, plantar as sementes, adubar e regar as plantinhas, para no fim colher o resultado. A colheita pode ser manual ou mecanizada, com equipamentos. Muito bem. Dependendo da produção, certo? Se a produção for muito grande e essa colheita for feita manualmente, vai requer o quê? Vai requer um número maior de trabalhadores. Então, grandes plantações têm todo o equipamento que ajuda nessa colheita, certo? Ela pode ser feita por máquinas que colhem, né, os alimentos e já deixam ali a matéria pronta para a venda ou pronta ali para ser vendido para os comerciantes mais próximos, certo? Vamos continuar. Ovos, frangos, porcos, leite e outros produtos alimentícios também são produzidos longe da cidade e muitas pessoas estão envolvidas nesse trabalho, certo? Então, no caso das granjas, certo? Das granjas tem todo o processo, né, de criação ali para o frango, certo? Até ele ficar pronto para o abate. E também várias pessoas estão envolvidas nesse trabalho, certo? São vários trabalhadores que estão ali, certo? Cuidando, né? Fazendo toda a preparação até ele ficar pronto para a revenda, certo? Vamos continuar. Alguns alimentos passam por vários processos até ficarem prontos para o nosso consumo. A matéria-prima passa pela indústria, transforma-se em um produto industrializado e estes chegam aos supermercados. Muito bem. Lembra que no início eu falei que vários produtos eles passam por todo um processo de industrialização. Alguns produtos que vêm da agricultura estão ali prontos para o consumo, certo? Outros precisam passar por esse processo de industrialização, certo? Que é a transformação daquele alimento em um alimento industrializado, certo? Também com relação aos animais, que são para o nosso consumo, que utilizamos, como os frangos, os frangos, né, geralmente pessoas na cidade também têm essa criação. Então alguns passam por o processo de industrialização, mas outros não precisam, estão logo ali, né, tem pessoas que criam a galinha lá no seu quintal, então ela está ali bem pertinho para ser consumida, para ser preparada, certo? Vamos continuar. Geralmente, a matéria-prima dos alimentos é comprada pelas fábricas. Nelas, essas matérias-primas são separadas, depois ocorre o processo de seleção, classificação, transformação da matéria-prima em produto industrializado, pesagem, embalagem e etiquetagem. Após isso, os caminhões levam os produtos a grandes distribuidoras, que levam até os supermercados. Posteriormente, alguém compra o produto
que estava exposto em locais de venda. Muito bem. Então, aqui, já no finalzinho do nosso texto, conseguimos, né, descobrir aí o que acontece com os alimentos lá na fábrica, certo? Com a matéria-prima. Então, lá na fábrica, ele vai passar por todo esse processo, certo? Ele vai passar pelo processo de quê? Eles são separados, depois ocorre o processo de seleção. Aqui os alimentos vão ser selecionados. Se tiver algum alimento ali impróprio para o consumo, é aqui na seleção que ele vai ser descartado. Depois tem a classificação para saber, né, qual é a condição que esse alimento está. E aí sim vem a transformação da matéria-prima em produto industrializado. Depois acontece a pesagem, o alimento é pesado, embalagem e etiquetagem. Aqui eles recebem a embalagem adequada e as etiquetas, certo? Com todas ali instruções, também com, além das instruções, o peso, certo? Essa etiqueta vem dar para o alimento todas as informações que ele precisa ter. Após isso, os caminhões levam os produtos a grandes distribuidores, certo? E esses distribuidores são o quê? Supermercados, pode ser também lá no mercadinho próximo à sua casa, também ao açougue, enfim, certo? Há diversos lugares aonde nós, consumidores, vamos lá e compramos alimentos que nós precisamos. Muito bem! Gostaram? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, certo? Conseguiram compreender um pouquinho desse percurso que os alimentos fazem? Muito bem! Estudantes, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque, certinho? Tchau, tchau, crianças! Desculpa, estudantes, né? Já estão crescidinhos. Até a nossa próxima aula.